Abraão, um dos patriarcas mais importantes da história bíblica, é conhecido por sua inabalável fé em Deus. Mas você já parou para pensar no quanto essa fé foi desafiada? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e, ao mesmo tempo, mais intrigantes da Bíblia: o sacrifício de Abraão. Prepare-se para uma jornada repleta de ensinamentos sobre obediência, confiança e, acima de tudo, amor por Deus. Nossa história começa em uma época muito distante, em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Foi ali que Deus fez a primeira promessa a Abraão, que na época ainda se chamava Abrão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Essa promessa era grandiosa, mas vinha com um desafio. Abraão precisava abandonar tudo o que conhecia e partir para um lugar desconhecido, confiando apenas na palavra de Deus. E ele obedeceu. Junto com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, Abraão partiu, guiado apenas pela fé. Os anos passaram e a promessa de Deus parecia cada vez mais distante. Abraão e Sara envelheciam e o casal ainda não tinha filhos. Como eles poderiam se tornar uma grande nação se nem mesmo tinham um herdeiro? Mas Deus não esquece suas promessas. Quando Abraão tinha cerca de 100 anos e Sara 90, Deus fez algo extraordinário. Anunciou que o casal teria um filho. Eles riram. Afinal, humanamente falando, isso parecia impossível. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E assim nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque foi a concretização da esperança, o milagre que Abraão e Sara esperaram por toda a vida. Ele representava o futuro, a continuidade da promessa divina. Tudo parecia caminhar bem, até que, um dia, Deus fez um pedido que abalou Abraão profundamente. Foi nesse ponto que a fé de Abraão seria colocada à prova de maneira inimaginável. Abraão, chamou Deus. Aqui estou, respondeu ele. E Deus disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Imagine por um momento o peso dessas palavras. Abraão havia esperado por décadas para ter um filho. Isaque era o símbolo da promessa de Deus. E agora, Deus estava pedindo que ele sacrificasse esse mesmo filho? A cabeça de Abraão devia estar cheia de questionamentos. Mas, surpreendentemente, a Bíblia não menciona que ele tenha questionado a ordem de Deus. Ele não hesitou, não discutiu, não pediu explicações. A única coisa que ele fez foi obedecer. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, preparou um jumento, chamou 2 de seus servos e, com Isaque, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Foram 3 dias de caminhada. 3 dias em que Abraão deve ter refletido sobre o significado daquele sacrifício. 3 dias de silêncio e dor no coração. Mas ele permaneceu firme. Sua confiança em Deus era maior do que seu entendimento humano. Ao chegar ao pé do monte, Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vocês. Perceba a fé presente nas palavras de Abraão. Mesmo diante do pedido de Deus, ele acreditava que de alguma forma tanto ele quanto Isaque voltariam. Essa é a essência da fé: confiar, mesmo quando não entendemos o plano de Deus. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de Isaque. Ele mesmo levou o fogo e a faca. Os 2 caminharam juntos, em direção ao topo do monte. No caminho, Isaque quebrou o silêncio com uma pergunta que deve ter perfurado o coração de Abraão como uma faca. Meu pai, disse Isaque. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou o menino. Abraão, com a voz provavelmente embargada pela emoção, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa resposta revela muito sobre a fé de Abraão.
Ele não sabia como Deus iria resolver aquela situação, mas ele confiava que Deus proveria uma saída. Ao chegarem ao local que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Esse momento é carregado de significado. Isaque, que poderia ter resistido, não o fez. Ele confiou em seu pai e, por extensão, confiou em Deus. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse instante, o silêncio foi quebrado por uma voz do céu. "Abraão, Abraão!" chamou o anjo do Senhor. E Abraão respondeu pela segunda vez: "Aqui estou." Foi então que o anjo disse: "Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, o teu único filho." Abraão, aliviado, levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele tomou o animal e o ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Deus, mais uma vez, havia providenciado. Esse momento marcou a confirmação da aliança entre Deus e Abraão. E o monte onde tudo aconteceu foi chamado de Jeová Jiré, que significa "o Senhor proverá". Essa história nos mostra que a fé verdadeira exige confiança absoluta, mesmo quando não entendemos os caminhos que Deus nos faz trilhar. Abraão foi chamado de pai da fé, porque mesmo diante do maior dos desafios, ele escolheu confiar em Deus. Esse é o ensinamento que levamos para a vida: confiar mesmo quando não entendemos. Porque assim como aconteceu com Abraão, Deus sempre proverá. A história do sacrifício de Abraão não é apenas um relato de obediência cega. Ela carrega um significado muito mais profundo, que aponta para o plano redentor de Deus desde os primórdios da humanidade. Vamos agora explorar esse significado, entender as lições que essa narrativa traz para nós e como ela se conecta com o maior sacrifício da história, o sacrifício de Jesus Cristo. Primeiramente, precisamos nos colocar no lugar de Abraão. Ele havia esperado por Isaque durante toda a sua vida. Quando tudo parecia impossível, Deus cumpriu sua promessa, trazendo alegria e esperança ao coração do patriarca. Isaque não era apenas um filho. Ele era a personificação da promessa de Deus, o símbolo de que a aliança divina estava se cumprindo. Agora, imagine a dor que Abraão sentiu ao ouvir o pedido de Deus para sacrificar seu próprio filho. Mas por que Deus faria um pedido tão extremo? Será que ele queria apenas testar Abraão? Ou havia um propósito mais profundo por trás desse pedido? A resposta está na própria narrativa bíblica. Deus não tem prazer no sofrimento humano. O que ele desejava era ensinar a Abraão e a todos nós uma lição eterna sobre fé, obediência e, principalmente, confiança no plano divino. Abraão não sabia o que aconteceria no Monte Moriá, mas ele sabia quem era Deus. Ele havia experimentado o poder de Deus ao longo de sua jornada. Ele sabia que o mesmo Deus que deu vida a Isaque poderia restaurá-la, se fosse necessário. Essa confiança é o que diferencia a fé de Abraão de uma simples obediência. Ele não apenas obedeceu, ele confiou que, de alguma forma, Deus iria prover. E é exatamente isso que acontece. Quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, Deus intervém. O anjo do Senhor o detém, e Abraão encontra um carneiro preso nos arbustos, que é oferecido como sacrifício no lugar de Isaque. Esse momento é crucial. Ele aponta para um princípio fundamental na fé cristã. Deus sempre providencia um substituto. Agora, vejamos o simbolismo profundo dessa história. O Monte Moriá, onde Abraão foi instruído a oferecer seu sacrifício, é um local significativo na história bíblica. Muitos estudiosos acreditam que esse mesmo monte é onde, séculos depois, foi construído o Templo de Salomão, o centro da adoração israelita. E ainda mais impressionante, acredita-se que o mesmo local esteja próximo do Monte Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado. Essa conexão
não é coincidência. A história de Abraão e Isaque aponta diretamente para o sacrifício de Jesus. Assim como Abraão carregou a lenha que seria usada para o sacrifício, Jesus carregou a cruz em que seria crucificado. Assim como Isaque foi levado até o altar, Jesus foi levado até o Calvário. E assim como Deus providenciou um substituto para Isaque, Deus providenciou seu próprio filho como substituto para toda a humanidade. O sacrifício de Abraão foi uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Foi um anúncio profético do que Deus faria em favor da humanidade. Mas há uma diferença crucial. No caso de Abraão, Deus interveio e poupou Isaque. No caso de Jesus, Deus não poupou seu próprio filho, como está escrito em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa é a essência do amor de Deus. Um amor tão profundo que ele estava disposto a entregar seu único filho para salvar a humanidade. Pense por um momento no impacto dessa verdade. Abraão foi chamado a entregar aquilo que ele mais amava, e ele estava disposto a fazê-lo por amor e obediência a Deus. Mas Deus fez ainda mais. Ele entregou seu próprio filho por amor a nós. Um sacrifício que não podemos compreender totalmente, mas que transforma nossas vidas. A narrativa do sacrifício de Abraão nos ensina que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor. Nos momentos de maior dúvida, quando tudo parece perdido, precisamos lembrar que Deus proverá. Assim como ele providenciou o carneiro para Abraão, ele providencia tudo o que precisamos para nossa salvação. Mas há algo a mais para refletirmos aqui. A pergunta de Isaque continua ecoando pelos séculos. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta foi respondida de maneira definitiva por João Batista quando viu Jesus e declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que Deus providenciou. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo, e por meio dele temos acesso à redenção. Por fim, a história de Abraão nos mostra que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo está bem. A verdadeira fé é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. É obedecer, mesmo quando o caminho parece escuro. É caminhar, sabendo que Deus proverá, porque Ele é fiel às suas promessas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Sabedoria Divina. Até a próxima reflexão.